Olá, professora. Vamos apresentar a aplicação da álgebra linear na engenharia metalúrgica com foco na análise de estrutura metálica. A equipe é composta por Daniel Cian, eu, Paola Bruna e Pietra Petri. Antes de entrarmos no tema principal, o que é álgebra linear? É uma área da matemática que trabalha com vetores, matrizes e sistemas de equações lineares. Ela é essencial para resolver problemas em várias dimensões e estudar como os sistemas se comportam. No nosso caso da engenharia metalúrgica, ela é fundamental para modelar e analisar estruturas metálicas e outros sistemas mais complexos. Vetores, que são elementos que têm tanta magnitude quanto direção. Por exemplo, numa estrutura metálica, um vetor pode representar a força aplicada a um ponto específico, como o peso em um veículo ou a pressão do vento em uma ponte. Matrizes são como tabelas de números organizados em linhas e colunas. Elas são super úteis para representar sistemas de equações lineares que mostram como diferentes forças ou tensões se distribuem em uma estrutura metálica. Com elas, conseguimos descrever e entender as interações complexas entre os elementos de uma estrutura. E por último, não menos importante, temos sistemas lineares, que são conjuntos de equações onde as variáveis aparecem apenas como expoente 1. Resolvendo esses sistemas, conseguimos calcular coisas como deslocamentos, tensões ou deformações que acontecem em uma estrutura. Esses conceitos são usados em várias áreas da engenharia e mais à frente vamos ver como eles são aplicados na análise de estruturas e otimização do processo. Relevância na engenharia metalúrgica. Na engenharia metalúrgica, a álgebra linear é essencial para poder analisar e projetar estruturas metálicas. Os engenheiros utilizam esses conceitos para prever o comportamento dos materiais sob diferentes condições, como tensões, compressões e torções. Essa análise é crucial para garantir que as estruturas sejam seguras, eficientes e econômicas. Como exemplo prático, vamos pensar o seguinte: quando vamos projetar uma ponte para suportar caminhões pesados, cada viga e pilar é modelado como uma equação linear. A soma dessas equações cria a matriz de rigidez da ponte, que permite ajustes na espessura do aço ou no posicionamento dos suportes, garantindo segurança e eficiência. Otimização de processos. Na engenharia metalúrgica, a álgebra linear otimiza ligas metálicas para atender requisitos como resistência, dureza e peso. Vetores representam as propriedades dos componentes e matrizes modelam como as interações atômicas afetam a estrutura e o desempenho da liga. O que são ligas metálicas? Ligas metálicas são combinações de metais ou metais com outros elementos para criar materiais com propriedades específicas. Por exemplo, o aço é uma liga de ferro e carbono, com variações que incluem elementos como cromo e níquel para criar diferentes tipos de aço, como o inoxidável. Outro exemplo prático. Ao desenvolver um aço para aeronaves, engenheiros usam álgebra linear para simular diferentes composições e prever propriedades como densidade e resistência. Assim, escolhe melhor a combinação para garantir que o material seja leve e resistente às tensões, otimizando desempenho e segurança. Projetos estruturais. Na engenharia, a rigidez de uma estrutura determina como ela responde a cargas externas como peso, vento ou tremores. Para calcular isso, utilizamos matrizes de rigidez que mostram como as forças se distribuem como cada parte da estrutura se deforma. Quando projetamos estruturas metálicas como pontes ou prédios, essas matrizes combinam as rigidezes de vigas, colunas e outros elementos, baseando-se no material e no formato. A álgebra linear resolve sistemas de equações que relacionam forças aplicadas de deslocamentos, representando todas as interações entre os componentes. Análise de vibração. As vibrações podem ser perigosas para estruturas metálicas, principalmente quando atingem as frequências naturais, o que pode gerar ressonância e levar ao colapso da estrutura. Como a álgebra linear ajuda? A álgebra linear usa autovalores e autovetores para calcular as frequências naturais de uma estrutura e identificar os modos de vibração, ou padrões de oscilação. Esses conceitos ajudam a prever vibrações indesejadas e a ajustar o design de estruturas para evitar falhas. Um exemplo prático é o colapso da ponte Tacoma-Narrows, em 1940. Foi causada pela ressonância com o vento. Hoje, com a álgebra linear, podemos modelar as vibrações de uma ponte metálica e evitar esses riscos, ajustando a geometria e adicionando amortecedores.
Mas antes de montarmos um sistema de equações para solucionarmos o problema proposto, é importante entendermos em qual contexto ele está sendo aplicado. Bom, uma treliça é uma estrutura de sustentação formada por barras e nós no formato de triângulos, onde as forças que essas estruturas sustentarão serão aplicadas nos nós, com o propósito de resistir a esforços normais, que são os esforços de tração e compressão. Para montar o sistema de equações, utilizaremos o conceito de equilíbrio de forças, já que a treliça trabalha com a parte de estática da mecânica, que é onde o somatório de forças é igual a zero. Como nas treliças é trabalhada a estática, a área da mecânica onde a soma de forças é igual a zero, utilizaremos na montagem do sistema de equações as equações de equilíbrio. Aplicando as leis de Newton, podemos escrever as equações de equilíbrio para cada nó da estrutura. Essas equações representam a soma das forças em cada direção, horizontal e vertical. O sistema de equações também pode ser representado em forma de equação matricial, onde as forças desconhecidas são representadas como variáveis em um vetor, enquanto as equações de equilíbrio são representadas como uma matriz. No nosso exemplo, utilizaremos uma treliça composta por 3 barras e conectadas entre os nós A, B e C, onde no nó A existe uma força de 500 N atuando horizontalmente, enquanto no nó B há uma força vertical de 300 N. Na resolução do nosso problema, nós utilizaremos as equações de equilíbrio, fazendo um somatório de todas as forças que atuam na direção de x, todas as forças que atuam na direção de y e, quando necessário, também todos os momentos que atuam sobre a estrutura. Então, as equações de equilíbrio do nosso problema serão representadas como somatório de forças em x, que vai ser a força atuante sobre a barra AB mais uma componente horizontal da barra AC, sendo iguais a 500 newtons, que é a força horizontal que está sendo aplicada no nó A. E para o somatório de forças que atuam na direção de y, nós temos a componente vertical de AC mais a força que atua em BC iguais a 300 newtons. Para a representação matricial, onde é utilizado o formato de equação matricial AX igual a B, nós temos a matriz A, onde seriam os coeficientes, a matriz X, onde seriam as incógnitas, as forças que nós queremos descobrir, e a matriz B, onde são os termos independentes, as forças que estão sendo aplicadas nos nós. E ao terminar de resolver o sistema de equações, nós conseguiremos encontrar os valores das forças que atuam em cada uma das barras da treliça, podendo utilizar esses valores para poder determinar se as forças que estão atuando nas barras são de tração ou de compressão. Concluindo, a álgebra linear é essencial para a engenharia, porque ela ajuda a resolver problemas como o dimensionamento de estruturas metálicas. Com essas ferramentas, podemos garantir que as forças sejam distribuídas corretamente, garantindo a segurança e a eficiência das construções.